Olá pessoal, sou o professor Dan Reis, professor de matemática, e nesse projeto Enem hoje vamos ver uma aulinha básica sobre estatística, basicamente sobre os 3 M's da estatística, que é a média, a moda e a mediana. O que é que vem a ser a média? Basta a gente somar os dados e dividir pelo número de dados. Então, nós vamos tirar a média dos valores correspondentes no meu conjunto de dados, tá bom? O que vem a ser a moda? O valor mais frequente no conjunto de dados, aquele valor que mais aparece, que tem mais frequência no conjunto de dados. E a mediana? Depois de ordenado, valor que ocupa a posição central. Tá bom? Vamos ver um exemplo e nós vamos destacar cada um deles individualmente. Então, temos aqui o seguinte: um gasto com consumo de água em metro cúbico numa determinada residência, nos meses aqui de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Organizando esses dados, né? Nesse caso foi feito em ordem crescente, mas não importa, pode ser também em ordem decrescente, tá? Nós temos essa sequência, os dados organizados ficou 22, 25, 28, 35, 35. Então, primeiro vamos descobrir a moda. A moda é aquele valor que é mais frequente, que aparece com mais frequência. Então, nesse caso, nós tivemos 2 meses com um consumo de 35. Portanto, a nossa moda é 35. Para calcular a média, o que é que deve ser feito? Eu tenho 5 dados ali, né? Então, eu vou somar esses 5 dados e dividir o valor da soma por 5, tá? Obtendo média 29. E a mediana? Como eu tenho um conjunto ímpar, né? Eu tenho um número ímpar de dados, basta eu olhar o número, o dado que ocupa a posição central. No caso aí é o terceiro termo, né? Então, nós temos aí que a mediana é 28. Mais detalhes no próximo exemplo. Vamos ver? Continua com o gasto com o consumo de água em metro cúbico, porém agora nós temos 6 meses, janeiro a junho. Organizando esses dados, nós temos 22, 25, 25, 35, 35 e 38. Tá bom? Então, primeira coisa é descobrir a moda. Vamos lá. Qual é o valor que tem mais frequência, o dado que tem mais frequência nesse caso? Perceba que nós temos 25 com 2 repetições e 35 também com 2 repetições. Portanto, como eles estão empatados nessa frequência, nós vamos dizer que a moda é 25 e 35. E nesse caso, nós chamamos de bimodal, porque nós temos 2 modas. Tá bom? Para achar a média, nós vamos somar, só que agora nós temos 6 meses, né? 6 dados. Então, vamos somar tudo e dividir por 6, obtendo aí a média 30. E a mediana, perceba que pelo fato da quantidade de dados ser par, nós não temos um termo central. O que é que nós faremos? Nós pegaremos os 2 termos do meio, tá? E vamos calcular a média aritmética entre eles. Então, basta somar e dividir por 2. Então, eu vou obter aí 30 também para a mediana. Tá bom? Então, detalhe, quando o número de dados for ímpar, a posição central, o dado da posição central será a mediana. Quando o número de dados for par, eu tenho que tirar a média dos 2 termos centrais. No caso aí, o terceiro e o quarto termo são os termos centrais. Tirando a média dos 2, eu somo e divido por 2, obtendo aí a mediana, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui de como isso cai no Enem, tá bom? Temos aqui a questão que foi numerada de 160. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos. Está aí a tabelinha. Da raia 1 até a raia 8 e o tempo em segundos, tá? A mediana dos tempos apresentados no quadro é. Então, ele quer saber a mediana. Organizando esses dados, em ordem crescente, no caso aí, nós temos isso aqui. Porém, nós temos um número par de dados, vai da primeira raia até a 8ª raia. Então, para achar a mediana, nós temos que
calcular a média aritmética dos termos centrais, que é 20,80 e 20,90, perdão. Somando os dois, 41,70 e dividindo por 2, nós vamos encontrar 20,85. Portanto, alternativa D. Vamos ver outra questão do Enem? Tá aí. Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico. Tá? Qual a moda das idades em anos dos entrevistados? Então, vamos perceber que com 9 anos nós tivemos 21 ocorrências, né? 21 entrevistados tinham 9 anos. Com 12 anos, 15 ocorrências, 15 entrevistados com 12 anos. E com 18 anos, 12 ocorrências, ou seja, 12 entrevistados tinham 18 anos. Portanto, a moda que ele está pedindo é aquele valor que tem mais ocorrência. Então, portanto, a alternativa A, 9 anos, será a moda, ok? Com 21 ocorrências. Mais uma questão para vocês, vamos lá? Temos aí o consumo de energia elétrica nos últimos meses na casa de uma família é mostrado nas seguintes tabelas. Tá aí as tabelas, né, com os consumos de energia. A média do consumo mensal de energia elétrica na casa dessa família de setembro de 2011 a fevereiro de 2012 é. Então, ele quer saber a média. Como é que nós vamos calcular a média? Basta pegar todos os valores e somar. Então, temos aí a soma de todos os valores. E dividir pela quantidade de dados. Nós temos aí 6 dados, né? 6 meses. Então, somando tudo dá 1.692, dividido por 6, 282. Portanto, alternativa B. Então, tivemos aí uma questão de mediana, uma questão de moda e uma questão de média. Os 3 M's da estatística recorrentes nas provas do Enem. Tá? Espero que tenham entendido, pessoal. Não deixem de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para que fique recebendo mais dicas, né, para o Enem. Arrase, brilhe, confie, foco, força. Boa prova no Enem e até breve.